sobre o ano, o cenário atual do estado, os desafios que Santa Catarina tem para enfrentar, né, agora ainda diante da pandemia, e também sobre essas mudanças que o Laércio acabou de trazer para a gente. Nós vamos conversar agora ao vivo com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que está aqui conosco no estúdio. Muito obrigada, governador, pela sua presença mais uma vez aqui no SBT Meio Dia. Obrigado, Sibeli. Obrigado a todos que nos acompanham aqui mais uma vez no SBT. Governador, aproveitando, né, a explicação do Laércio sobre como está agora, né, essas medidas, o que foi determinado pelo governo em resposta à justiça, como que o governador enxerga essa necessidade de mudança? Bom, nós, quando tomamos a decisão de, por exemplo, né, um dos pontos que foi destacado, a liberação dos hotéis, nós entendemos que nós temos hoje, por levantamento da Santur, cerca de 5 milhões de pessoas circulando em Santa Catarina. Alguns vêm de fora, 1 milhão, 2 milhões, enfim, e alguns são catarinenses circulando fora do seu ambiente de residência. Uns que vão para a serra, outros que vêm para o litoral. Então, essa movimentação toda faz com que, se nós não tivermos o Estado não regular essas atividades, por exemplo, de hospedagem, de fato a clandestinidade ela acaba sendo fomentada, sendo incentivada. E ali o Estado não regula, o Estado não consegue controlar. Então, nos hotéis, você sabe que se é uma cama simples, né, um quarto single, é uma pessoa que fica, se é uma cama de casal, são 2 pessoas e assim por diante. O hotel controla as áreas de circulação, as áreas comuns, as áreas de refeição. Se você priva a lotação de hotéis, nós entendemos que esse é um movimento que pode ocasionar um aumento, inclusive, da curva, porque a movimentação de pessoas vai existir. Nós não podemos trabalhar com a hipocrisia de entender que estão liberados os voos, estão liberadas as rodovias federais, as pessoas têm acesso ao nosso estado. Logo, se elas têm acesso, elas precisam de um lugar para ficar. Essa é uma das ações. A outra questão que a gente colocou, o uso de máscara é importante nos ambientes fechados, enfim, ou se não utilizar, que mantenha-se uma certa distância das pessoas. Num ambiente aberto, como é o caso das praias, onde as pessoas se molham, entram na água, vêm com os cabelos molhados, vão lidar com uma máscara nesse ambiente, acaba se tornando mais insalubre ainda e uma tarefa praticamente impossível para as forças de segurança fiscalizarem. Então, nós entendemos que seria melhor manter um certo distanciamento entre as pessoas. Isso já está acontecendo, inclusive algumas praias aqui no norte do estado já delimitaram isso, e nós entendemos que é muito mais razoável. Então, essas decisões, elas vêm ao encontro do que tem sido decidido até então pelos órgãos do Estado, né, que normatizam a atividade dentro da saúde, e nós entendemos que elas estão alinhadas com a segurança das pessoas. Mas é o momento, obviamente, do cidadão fazer a sua parte também, entender que é corresponsável em todos esses movimentos. Governador, mas se for mantido esses 30%, que eu acredito que essa mudança nos hotéis é o que mais está chamando a atenção exatamente pela delicadeza, pela complexidade que é encarar uma mudança tão drástica. A diferença de ocupação de 100% para 30% é muito grande. Se isso for mantido, como resolver? Veja, a ocupação dos hotéis já estava superior a 30%. Nós tínhamos esse acompanhamento, 50%, 60%. Nós temos a expectativa de manter essa média de até 60%, talvez um pouco mais, 60%. Então, por isso que nós entendemos que essa decisão ela deve ser corrigida, ela deve ser reavaliada pela própria Justiça, por isso entramos com um pedido, né, de um recurso, para que o Estado seja atendido nesse quesito, que é um quesito importante e um movimento responsável do governo de Santa Catarina para atender bem as pessoas que vão estar circulando no nosso estado. Nós temos o amplo apoio, não só do setor envolvido, do trade turístico, para fazer esse movimento, mas também de um conceito técnico que é criado em local em que há uma regulação do Estado, em local onde as pessoas, de fato, estão sendo cuidadas. Se você fizer esse movimento contrário agora, véspera de verão, da temporada, né, nós entendemos que isso vem contra a segurança sanitária, nós entendemos que agrava a situação, por isso nós entendemos que os hotéis têm, sim, condição de, com regras, receber as pessoas. Então, a aposta é no recurso. Aposta no recurso, até porque essa decisão, ela inverte o raciocínio. Eu tenho dito aqui que a regra é a liberdade do cidadão. O Estado precisa, então, justificar quando ele priva o cidadão de liberdade. Priva de sair de casa, priva de ir a um hotel, etc. Ir ao hotel é a regra, é a liberdade do cidadão. Se nós colocamos que
que o hotel tem 100% com regras, nós entendemos que isso vem ao encontro do que a gente prega, né, da questão da segurança sanitária e, ao mesmo tempo, da liberdade do cidadão, de entender que é corresponsável e de proteger os vulneráveis. Nós entendemos que as pessoas não são obrigadas a irem à praia, não são obrigadas a se hospedarem, não são obrigadas a ir nas igrejas, a ir nos cinemas. Por isso elas tinham até então liberdade de ir às igrejas. E a gente recomendava então que os que têm comorbidades, os mais idosos, não fossem, fizessem o culto virtual, a missa virtual. Isso está muito coerente com tudo que a gente fez até agora, né? Cinemas, igrejas. Então, são mudanças que a gente estudou com a nossa equipe técnica e assim resolvemos, entendemos que seriam as mudanças mais adequadas para esse momento novo, que é um momento onde 5 milhões de pessoas, praticamente a população do estado, que é de 7 milhões, vão circular em Santa Catarina. Governador, a gente tem registrado, inclusive aqui no SBT Meio Dia, esses últimos fins de semana, com muita aglomeração, pessoas na rua mesmo, aglomeradas, sem máscaras, escolhendo desrespeitar as regras sanitárias, principalmente no litoral. A última vez que nós conversamos aqui no SBT Meio Dia foi antes da sua conversa, da sua reunião com os municípios. O que o Estado espera e como se prepara para enfrentar uma temporada de verão em plena pandemia, quando as pessoas já estão cansadas do assunto coronavírus e muitas estão escolhendo desrespeitar? Como fazer a fiscalização da conta? Que medidas vão ser adotadas, além dessa conscientização que vem sendo mantida, né, desde o início da pandemia? A gente observa realmente uma fadiga social em relação a esse tema. É um tema que é recorrente nos veículos de comunicação e as pessoas, de certo modo, já não querem mais discutir esse tema, porque ele é do cotidiano, é no almoço, na janta, no café da manhã. Então, nós precisamos proteger os vulneráveis, é isso que a gente tem feito. Estamos investindo mais de 135 milhões na segurança na nossa Operação Verão, que ela envolve todos os órgãos de segurança, reforço de efetivos, enfim, envolve outros órgãos como Casan, Celesc, enfim, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. E nós entendemos que o cidadão que vem para o litoral ou que vai para a Serra, enfim, para qualquer região do estado, para o oeste de Santa Catarina, turismo, ele precisa cumprir as regras pré-estabelecidas no local onde ele vai frequentar. Se o local não dispõe de regras ou não atende às regras, ele não deve frequentá-lo. O Estado ele tem que ser parceiro do cidadão nesse momento. Ele não pode, na verdade, aprisionar o cidadão. A regra, tenho dito, é a liberdade. E, por isso, nessa parceria, nós não podemos indefinitivamente, por exemplo, aumentar o número de leitos. Nós temos praticamente 1.500 leitos de UTI em Santa Catarina para Covid, ativados no SUS, e cerca de 83% desses leitos estão comprometidos hoje, estão sendo utilizados. Baixou um pouquinho a taxa de ocupação, só mostra que as pessoas estão entendendo o recado, né, a gravidade do problema, e, ao mesmo tempo, é quando o cidadão, então, se comporta adequadamente. Nós acreditamos nos regramentos, acreditamos que a regra estabelecida e estudada por todos até aqui deve, de fato, ser levada a cabo e nós precisamos continuar a vida. A vida segue até que a gente tenha disponível a vacina. Então, com muita responsabilidade, é o que nós pregamos hoje. O cidadão dividir o que o Estado tinha que fazer, já fez, né? Ampliar o número de leitos de UTI, se preparar para um amplo processo de imunização da população de Santa Catarina. Isso nós estamos fazendo também, comprando mais de cerca de 20 milhões de seringas e agulhas, comprando refrigeradores, geradores de energia elétrica, enfim, ampliando as salas de vacinação. Tiveram mais alguma resposta a respeito disso? A gente tem as vacinas que estão... Né, da exatamente. Aqui. A promessa é para final do mês de janeiro, não é? A partir do dia 20 e 21, que os estados devem começar a receber a divisão dos lotes por proporção de população, proporcionalidade e também para atender as populações mais vulneráveis ao coronavírus. A gente acredita na gestão do governo central, do governo federal, sobre a questão do Programa Nacional de Imunização, que sempre teve sucesso no Brasil, como com todas as doenças, e não vai ser diferente com a Covid-19. Governador, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, né? Eu gostaria que o senhor avaliasse o ano de 2020. A gente sabe que é um ano do coronavírus, da pandemia, mas no geral, foi um ano muito desafiador, especialmente para o governo do estado. Um ano muito difícil para todos nós, muito duro, para mim pessoalmente, para minha família, para aqueles que trabalham no governo comigo, sentiram muito. Mas nós entendemos que todas são experiências fortes, importantes, que a gente tem que prosseguir. Não devemos nos amargurar, eu costumo dizer, temos que olhar para frente, porque a população de Santa Catarina espera dos seus governantes, de fato,
que eles atendam a população nas suas necessidades mais imediatas. Hoje é saúde, em primeiro lugar, a retomada e a recuperação da economia, nós temos projetos importantes. Concomitante a isso, nós tivemos vários desastres naturais, além do desastre da Covid-19, tivemos aí, em função de secas, estiagens, né? Tivemos agora movimento de massa, inundação, enfim, enxurradas. Então, tudo isso é desafiador para o governo de Santa Catarina, com política também muito instável durante o ano de 2020, mas que agora parece que começa a dar uma trégua, a gente começa a dialogar, a conversar, e eu acredito que 2021 necessariamente terá que ser muito melhor que 2020. E como que o governo se prepara para esse 2021? O que fica, né, de lição e o que deve ser mudado já para o ano que vem? Nós estamos trabalhando muito fortemente, então estamos encaminhando projetos agora para a Assembleia Legislativa, mesmo durante o recesso, já tramitando eventualmente alguma medida provisória para socorrer as pessoas que sofreram desastres, as empresas que perderam praticamente todo o seu parque fabril por conta dos desastres naturais. Estamos também botando aí cerca de 2 bilhões de reais para linhas de crédito com fundo de aval para micro e pequeno empreendedor, para ele poder recuperar aqueles que tiveram perdas importantes durante a pandemia nos seus negócios, para que eles possam pegar a um juro baixo, a um juro subsidiado pelo Estado e se recuperar. Linhas de crédito tanto do BRDE quanto do Badesc. E olhando para frente, nós temos aí cerca de 10,5 bilhões de reais para investir com recursos próprios em Santa Catarina. Nós vamos investir 5,5 bilhões em infraestrutura viária, rodoviária, aeroportuária e portuária e acesso a portos, e também cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais na área de armazenamento, transporte, adução, reservação e produção de água potável para Santa Catarina. São cerca de 10 bilhões de reais envolvendo todas as outras áreas do Estado, mas especialmente essas três, que é a questão do enfrentamento à crise hídrica, a recuperação econômica do Estado de Santa Catarina e, por outro lado, também a infraestrutura. Nós entendemos que investindo em infraestrutura, o nosso Estado retoma rapidamente a sua arrecadação, o seu desenvolvimento, e o Estado de Santa Catarina tem respondido muito bem a todos esses movimentos. Nós pretendemos, até o final de 2022, recuperar aqueles 74% das rodovias catarinenses, quando eu recebi lá no governo em 2019, no dia 1º de janeiro, 74% ruins ou péssimas. Então, a gente pretende, já temos um grande planejamento, investimos no ano de pandemia, nós investimos 50 milhões de reais em projetos de infraestrutura, de rodovias, de obras de arte, enfim, de vias cíclicas, tudo para a segurança viária das pessoas. Nós temos grandes projetos que foram gestados nesse ano, que é um ano que parece que não se fez muita coisa por conta da pandemia, mas não, nós fizemos o enfrentamento da crise sanitária, enfrentamos o coronavírus, gestamos muitos projetos que vão rodar agora em 21 e 22. Isso imaginando, já absorvendo essa demanda ainda da pandemia, porque a gente tem essa expectativa da vacina como fim, né, de todo esse processo. A gente sabe que ainda vai longe, mesmo quando a vacina chegar. Ainda vamos ter um processo longo até que toda a população seja imunizada, que a gente saia dessa nuvem do coronavírus, que impactou a economia, talvez não tanto em Santa Catarina, por ser puxada pela indústria, mas nós tivemos impacto sim. O governo administra essas possibilidades também para o ano que vem, sobre o que vai ter de investimento, de gasto, de custo, pensando no prolongamento desse período de pandemia? Nosso estado é muito surpreendente. Santa Catarina reagiu muito bem. Nós temos setores nossos que venderam muito mais durante a pandemia do que outros. Obviamente que alguns foram afetados de fato, alguns até se tornaram inviáveis de ter continuidade, como é o caso dos eventos, da questão das casas noturnas, do transporte coletivo. Algumas empresas de fato sentiram muito isso por conta de não haver demanda de fato, a gente não ter a mesma movimentação das pessoas que havia antes da pandemia. Mas outros setores, setor cerâmico, setor de varejo, a indústria, começou a produzir, o agronegócio de Santa Catarina continuou vendendo, exportando, o dólar em alta valorizou as nossas empresas e a arrecadação de Santa Catarina, a gente mede muito isso pela arrecadação do governo, né? Nos últimos meses ela tem sido, comparativamente ao mesmo período de 2019, ela tem sido superior. Então, mostra que o nosso estado é muito forte, mesmo em pandemia ele resiste. Então, nós acreditamos que nós teremos aí 2022 de muita notícia boa, de muito crescimento para Santa Catarina, de muita geração. Nós fomos campeões no Brasil, mais uma vez, de geração de empregos. O saldo de empregos são mais de 67 mil empregos, o nosso saldo, entre demissões e admissões, e avanço, foi superior a todos os outros estados brasileiros, inclusive São Paulo, Minas. Então, há estados que o saldo é negativo,
houve desemprego e o nosso foi positivo, porque nós fizemos a melhor gestão dessa crise no Brasil. Nós enfrentamos o coronavírus, na terceira semana nós começamos a liberar as atividades. Por isso que eu penso que a Justiça tem que confiar no governo do Estado, o cidadão tem que confiar no governo do Estado. O que nós estamos fazendo desde o começo trouxe os resultados que nós temos até aqui. A menor taxa de letalidade do Brasil, né? E também, ao mesmo tempo, o melhor resultado para essa gestão de crise. Claro que nós sabemos que alguns setores, né, os que acabaram ficando restritos, inclusive muitos até agora, ainda sentem muito esse impacto. Claro que é por conta da pandemia. O governo prevê alguma maneira de auxiliar esses setores, já que se prolonga por tanto tempo, né, essa situação de restrição? Alguns setores eles acabam se reinventando, então eu lembro que muita gente abriu outros negócios paralelamente ao que havia, ou começaram a fazer a entrega dos seus produtos e serviços de outra maneira e assim foram se reinventando de fato. Algumas atividades é muito difícil da gente dizer quando elas retomam com força, né? Eu penso que logo após, quando a gente tiver a vacina e a população mais vulnerável, que eu acredito que até o meio do ano que vem a gente consiga, ao início do segundo semestre, pelo menos toda a população mais vulnerável ser vacinada, todas essas atividades poderão voltar com força. Enquanto isso não acontece, as pessoas se reinventaram, o governo também tem liberado algumas linhas de crédito para novos empreendimentos, né, com juros baixos, e vamos fortalecer todos os nossos programas. Temos estamos projetando até talvez uma medida provisória, um projeto de lei para que a gente socorra alguns dos setores com juro zero, enfim, para que as pessoas tenham oportunidade de se reinventar, porque essa pandemia afetou essas categorias profissionais não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o mundo. Então, de fato, é um grande desafio para o poder público até mesmo encarar essa dificuldade. Agora nós vamos ter o fim, né, do auxílio emergencial, que a gente sabe, apesar de Santa Catarina não ter sido o estado mais afetado, a gente percebe pelos resultados positivos do estado, muitas pessoas contavam muito, inclusive para aquecer a economia, para fazer a roda girar mesmo, esse auxílio, esse valor que vinha todo mês, agora vai acabar. O governo analisa esse impacto para Santa Catarina? Essa transferência de renda que o governo central faz, que é papel do governo central socorrer, muitos países fizeram isso, muitas presidências determinaram, né, as câmaras, Senado, enfim, determinaram esse tipo de auxílio. Ele movimentou também a economia, não é desprezível esse movimento de injeção de capital, além de socorrer aqueles que mais estão precisando. Nós entendemos que, tão logo a gente tem a vacina, todas as atividades profissionais vão ser reativadas e a gente consegue, então, novas oportunidades, as pessoas vão começar a ter renda própria. Infelizmente, obviamente, que isso não pode ser dado continuidade ad perpétuum, né? Há um momento em que o governo não consegue mais avançar com auxílio e transferência de renda, mas eu acredito que outras alternativas vão surgindo. Do Estado não tem nada previsto. Hoje nós não temos nenhuma linha específica para transferência de renda. Nós temos alguns socorros a algumas pessoas em situação de vulnerabilidade, mas para esse tipo de ação, especificamente para a Covid-19, nós não temos para transferência de renda, não. Governador, nós temos uma preocupação, e acredito que seja de todo o poder público também, em relação à temporada de verão, já que o Estado normalmente já absorve uma demanda, como o senhor mesmo falou aqui no início, de muita gente que vem para Santa Catarina e que já causava dificuldade em relação à fiscalização por conta dessa sobrecarga populacional. Diante da pandemia, qual que é a maior preocupação de vocês, sabendo que está só começando essa temporada, apesar de todas as medidas que foram tomadas, que estão sendo organizadas, inclusive o reforço da operação, né, de verão? Qual que é a principal preocupação do governo para o que a gente vai enfrentar a partir de agora? O governo fez a sua parte, como eu coloquei. Nós ampliamos em 160% os leitos de UTI em Santa Catarina, criamos normas para todas as atividades. Não há atividade que não tenha regramento, desde estar em praça, numa praia, estar, enfim, num ambiente privado, num ambiente comercial, até num shopping, tem norma, no transporte coletivo, tem norma para todas as atividades. Esse é o papel do governo e agora preparando, então, a logística para a vacinação. O cidadão deve dividir com o governo a responsabilidade de proteger os vulneráveis. Essa é a nossa bandeira, aquilo que nós levantamos. Então, é óbvio, você falou, Sibeli, está chegando mais gente, a população flutuante no nosso estado, as pessoas se aglomeram mais, vamos proteger os vulneráveis. Ninguém está sendo exposto indevidamente a uma aglomeração que não queira estar. Então, as pessoas devem, de fato, privar os vulneráveis, os idosos, aqueles que têm comorbidade desse tipo de exposição, aqueles que forem a um local de reunião de público que utilize dos equipamentos de proteção individual,
e, ao mesmo tempo, a população está sendo imunizada. Como você bem falou, são praticamente meio milhão de pessoas em Santa Catarina que já pegaram, né, já contraíram o vírus, mais de 430 mil pessoas curadas. Então, isso faz parte desse processo natural, assim como acontece com as outras doenças. O governo não precisa necessariamente fiscalizar, nós vamos fiscalizar. Nós estamos envolvendo os bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, uma série de outras companhias na fiscalização. Mas o cidadão, reitero, deve ter consciência e fazer a sua parte. A preocupação seria essa? Seria com o comportamento mesmo das pessoas para colaborarem? Exatamente. Mas eu acredito que nós já temos uma resposta positiva no quesito ocupação de leitos de UTI. A população sentiu, viu a importância de se resguardar e a gente acredita que isso vai continuar assim durante toda a temporada. Muito obrigada, governador, mais uma vez por nos atender, por vir até o SBT Meio-Dia para a gente falar de assuntos tão importantes para o Estado. A gente sabe que coronavírus é um assunto que desde março, todo dia está nos jornais, mas que é a saúde da população, é a saúde do Estado de Santa Catarina, então a gente tem que trazer aqui. E também avaliando esse ano que foi difícil, mas também terminou de uma maneira positiva para a maior parte dos setores no Estado. Muito obrigada. Obrigado, um excelente 2021. Para todos, para você, Sibeli, para todo o time aqui do SBT. E a gente está sempre à disposição da emissora. Obrigado. Obrigada. Maria.